Hora da gente ir até Brasília, porque o governo federal, claro, presta auxílio ao Rio de Janeiro. Autoridades se colocaram ontem à disposição, especialmente do prefeito Eduardo Paes, de prefeitos de cidades atingidas na Baixada Fluminense, por exemplo. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, escreveu numa rede social que recebeu um telefonema do presidente da República, oferecendo solidariedade e, mais importante do que isso, ajuda para o Rio de Janeiro, para as cidades vizinhas conseguirem atravessar esse momento tão delicado da história do estado. Yasmin Costa. É isso, né, Rafael? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais para falar desse telefonema que ele recebeu do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por conta da situação que a gente está noticiando aqui ao longo da programação da Jovem Pan, a situação envolvendo essas fortes chuvas no Rio de Janeiro. Eduardo Paes disse, inclusive, o seguinte, que Lula colocou todo o governo federal à disposição, determinou que recursos federais serão repassados para o Rio de Janeiro para conseguir atender a essa população que sofre com as chuvas. E Eduardo Paes também disse que já apresentou ao governo federal alguns projetos que são prioritários, algumas áreas que foram mais castigadas. Então, alguns projetos já estão aqui em Brasília, já estão nas mãos dos membros do Executivo Federal. Em nota, o Palácio do Planalto confirmou essa ligação do presidente Lula para Eduardo Paes. Essa nota diz, inclusive, que o presidente da República ele também ligou para o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, porque Belfor Roxo é um município ali da Baixada Fluminense, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas. Então, o governo federal também entrou em contato para avaliar, para se colocar à disposição dessa região. E essa nota aqui do Palácio do Planalto, Rafael, ela também traz ali, coloca pelo menos alguns ministérios à disposição, como, por exemplo, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é comandado por Valdez Góes, e também o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que é comandado por Wellington Dias. Valdez Góes, da Integração, inclusive, ele vai começar uma viagem ao Rio de Janeiro, vai fazer um sobrevoo, vai presencialmente a capital fluminense para poder prestar esse apoio ao governo do estado e também à prefeitura do estado. E o Wellington Dias usou as redes sociais para dizer o seguinte, que o governo federal está avaliando antecipar o pagamento do Bolsa Família para aquelas pessoas que são já beneficiárias desse tipo de programa social, mas por conta de terem sido atingidas por essas fortes chuvas, há uma sinalização de que possa haver uma antecipação do pagamento dos benefícios. Além disso, também há sinalização de antecipação do pagamento do FGTS, tudo aí para tentar, nessa força-tarefa, garantir uma recuperação o mais rápido possível, porque as perdas já ocorreram, agora faz parte de recuperação e o Executivo Federal está se colocando à disposição aí para ajudar essas famílias, infelizmente, né, Rafael, atingidas lá no Rio de Janeiro. Pois é. Bom, queria ouvir obrigado, Yasmin, queria ouvir o Piperno e o Cláudio Dantas a respeito desse assunto também, começando pelo Piperno. Piperno, a essa altura aqui do campeonato, não há muito mais que o governo federal possa fazer, a não ser colocar os seus recursos todos à disposição, recursos humanos, especialmente recursos financeiros. O pós talvez seja fundamental que a União, em algum momento, seja a capitã de uma discussão sobre como preparar melhor as nossas cidades para esses eventos que vão ser cada vez mais comuns, né, Piperno? Não adianta um gestor, um prefeito, uma prefeita, a gente entende, claro, né, chegarem aos microfones para dizer, olha, choveu tanto em tantas horas, e de fato isso é verdade. No Rio de Janeiro choveu 40% mais do que o previsto para um mês em menos de 24 horas. Não há lugar no mundo que suporte tanta água em tão pouco tempo. A diferença é ter gente ou não ter gente no caminho da água, ter gente ou não ter gente no caminho da lama que escorre de um morro. Aí me parece o ponto fundamental da discussão, né, Piperno? Você tem toda a razão, Rafael, porque parece que as autoridades brasileiras, elas desconhecem um negócio chamado
calendário, meio singelo e tal, mas é verdade, ele existe e ele funciona e pode ajudar, inclusive, a orientar políticas públicas, especialmente essas de contenção e prevenção de danos nessa época do ano. A gente sabe que todo começo de ano, todo mês de janeiro, todo período de verão, ele é uma fase em que o país registra muitas tragédias por conta exatamente de chuvas em excesso, alagamentos, problemas nas encostas. O ano passado foi no litoral norte, não faz muito tempo aconteceu uma outra tragédia em Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro isso é mais ou menos frequente. E já ocorreu em Minas Gerais. É claro que quando acontece alguma coisa fora da curva, como, por exemplo, a seca no Amazonas, ok, é um evento excepcional. Mas esses do começo de ano, a gente já sabe que eles vão acontecer. Então é necessário também que as autoridades desses estados conversem, se reúnem e já comecem agora a tratar políticas de prevenção para aquilo que pode acontecer em 2025, porque, de novo, vai ocorrer alguma coisa, a gente sabe. Então, tudo bem, agora é importante o dinheiro chegar e ir rápido e a quem precisa, mas o país tem que começar a trabalhar também estratégias de prevenção. Exatamente. É aquela velha história. Como eu disse, inclusive, no bloco anterior, né? A gente aqui está sempre montando gabinete de crise, sempre vendo políticos tomando decisões emergenciais. Por quê? Porque não há planejamento. O Eduardo Paes já foi prefeito, está sendo novamente prefeito, teve esse privilégio de ser prefeito novamente. Diz que fez aqui obras de drenagem, mais de 5.000 quilômetros. Agora fica a questão, será que essas obras realmente foram feitas do jeito que deveriam ser feitas? Porque me parece que não estão dando o efeito desejado. Qual é a atribuição de um prefeito? É bom que se diga, não é ficar no Twitter fazendo campanha diária, né? Eu vi agora que o Eduardo Paes, ele gosta de fazer previsão do tempo, né? Alertar a população, olha, amanhã vai chover mais, então você não sai por aqui. Uns 2 anos atrás, inclusive, ele gravou um vídeo de uma enchente ali no Maracanã, ali no Rio Maracanã, perto de São Cristóvão, e é como se ele tivesse a função de fazer esse tipo de alerta. O prefeito tem que cuidar do planejamento urbano, ordenamento territorial, precisa cuidar de drenagem. O que está faltando, e não é só um problema do Eduardo Paes, está faltando, de forma geral, nas nossas autoridades, especialmente aquelas que ocupam a gestão executiva de municípios, é fazer o seu trabalho.